Você não gosta de números? Então, eu também não gosto de pagar IPVA. Mas se eu não pagar IPVA no meu carro vai ser guinchado. Tudo bem se eu não gostar de números e colocar alguém para fazer o grosso da parada. Mas você tem que fazer a sintonia fina. Você tem que entender dos números, você tem que analisar os números, você tem que ver se aquilo está correto. Ah, não, isso é do meu sócio, beleza, mas aí você vai deixar tudo pro teu sócio. E se esse cara amanhã quiser desviar, como já aconteceu em alguns alunos da MGP, já aconteceu, vão desviar dinheiro e tá tudo bem para você? Eu confio genuinamente no meu sócio. Tá bom, mas dá uma olhadinha nos números para ver se você concorda que está sendo feito ou não. Qual o problema? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é como saber exatamente as receitas e despesas da minha empresa familiar. Então hoje a gente vai falar de finanças, hein? Hoje um papo sobre finanças. A gente vai mostrar um pouquinho aí sobre o fluxo de caixa, a gente vai falar bastante de fluxo de caixa, que é uma metodologia ouro, né? É uma ferramenta ouro dentro da metodologia. É imprescindível você ter esse fluxo de caixa. Se você não tiver, não adianta, a gestão da sua empresa não vai passar de forma correta. A gente vai passar também todas as categorias do plano que a gente usa. E, cara, lá tá tudo esqueleto. Você só precisa, às vezes, colocar alguma coisa ou retirar alguma coisa que você não vai utilizar. Mas tá tudo lá. Então hoje a gente vai falar do financeiro, do técnico mesmo. Falaremos de receitas e despesas da sua empresa. Então a gente vai colocar bastante coisa sobre isso. E o esqueleto de tudo isso, como já falei, é o fluxo de caixa. O esqueleto desse nosso trabalho é o fluxo de caixa. A gente estudou bastante e a gente acredita que essa é a melhor forma de fazer o financeiro. É algo simples, bem simples, porém eu vejo que tem muita gente que tem medo do fluxo de caixa. É simples, porém para muita gente é assustador e não deveria ser. Eu costumo brincar, né, que quando você coloca ali alguma coisa perto de uma luz, perto da luz ela faz aquela sombra grandona, né? Pega a tua mão e coloca perto da luz, faz aquela sombra gigantesca na parede. Esse é o fluxo de caixa. As pessoas têm medo de uma coisa que parece ser gigantesca, complexa, e não é. Eu era um desses caras, né? Eu era consultor de qualidade dentro da DHL, olha só, do Sebrae. Eu já dava aula de empreendedorismo nas faculdades e chegou um dia para dar uma aula de finanças. Eu falei, cara, eu não conheço muito finanças, né? Você é aquele professor teórico falando, né? Não sei fazer, mas vou ensinar aquela bobagem, né? E eu chamei o consultor da época chamado Ricardo Curado. Ricardo Curado me salva, cara. Eu preciso entender um pouquinho de finanças. Ele com uma folha de flipchart, ele me deu a aula mais importante de finanças que eu já tive em toda a minha vida. Ele foi lá e colocou, a Barreto, é mais ou menos assim, a receita menos CMV, eu vou falar tudo isso hoje, tá? Mas ele pegou uma folha e botou receita menos CMV, menos despesas variáveis, igual margem de contribuição. Depois da margem de contribuição, menos despesas fixas, e depois das despesas fixas, tá aqui lucro. E pronto, é isso aqui que você tem que fazer numa empresa. Depois ele colocou lá do lado uma barrinha, falou das porcentagens e pau. Eu acho que em 15 minutos o Ricardo Curado me deu uma aula sensacional de fluxo de caixa. E aquela aula foi muito importante, aqueles 15 minutos foram muito importantes, porque primeiro que ele me deu, eu aprendi, a minha nota de finanças era 0, eu fui para a nota 3 naquele dia. Foi uma coisa que me ajudou bastante a entender mais o financeiro. E também o bichinho financeiro me picou naquele dia, falou, cara, tá aí.
Eu pensei que era mais difícil. Eu acho que vale a pena estudar. Você precisa dar uma chance para o financeiro. Você precisa dar uma chance para a teoria financeira. Você precisa entender que não é tão ruim e tão difícil assim. Então, se você só aprender o fluxo de caixa e fizer o fluxo de caixa e analisar o fluxo de caixa, você vai já estar na frente de 50% a 60% dos empresários que estão aí no mercado. 50% das empresas não têm fluxo de caixa. A gente, no nosso sistema, indicador.ml, quem precisar, é só avisar a gente que a gente manda o link. Para a primeira empresa é gratuito. Se você tiver um grupo de empresas, aí você paga a partir da segunda empresa. E acontece uma coisa surpreendente. De 50 empresas que se cadastram, 25 param de usar o indicador. E aí a gente vai atrás para saber qual é o sistema que eles estão usando. Não, eles simplesmente pararam de fazer porque acharam muito trabalhoso, muito complexo e continuam sem os números. Aí eles desenvolvem uma das ferramentas mais simples de se fazer os números, porque a gente sabe que para o empresário é algo complexo e mesmo assim ele não usa, ele abandona na metade. Ele já sabe da importância, ele sabe fazer, mas ele deixa quieto. Tem alguma coisa errada aí, velho. Tem alguma coisa errada aí. Então, se você fizer, você já está na frente de 50%, 60% de todas as empresas aí. Então, é muito legal você prestar atenção e fazer isso. Então, hoje a gente vai focar nas despesas e receitas da sua empresa, tá? O simples fato de você montar um fluxo de caixa, e o primeiro fluxo de caixa que você montar vai ser ruim, tá? Vai ser ruim, por quê? Porque você não está acostumado a fazer. Então você vai lá, vai ter alguns erros, a gente vai analisar, a gente vai corrigindo, mas a partir do momento que você fizer o fluxo de caixa e analisar o fluxo de caixa, pode mudar o rumo da tua empresa. Mudou com o Hortifruti Tupi, que hoje nem existe, mas o Hortifruti Tupi, né, virou o grupo Tupi, com a confraria, a pastelaria, os assados Tupi, e foi em cima do fluxo de caixa, porque no fluxo de caixa eu podia mostrar que a pastelaria, muito lucrativa, o assado muito lucrativo e o hortifruti consumindo o lucro desses outros dois que na época eram departamentos. Foi com o fluxo de caixa que a gente conseguiu perceber isso. Aqui, ó, a receita que entra na pastelaria, a receita que entra nos assados e aqui, ó, a despesa, o prejuízo. Vou corrigir isso. Olha o lucro que o departamento de pastelaria dá, olha o lucro que os assados dá, olha o prejuízo que o hortifruti traz, que consome o lucro dos dois. E aí? Vai com fluxo de caixa. Colégio ABC. Colégio ABC, cara, quando a gente chegou lá, a gente percebeu e existia um mito que uma escola era mais importante que a outra. Financeiramente falando. E não. As duas têm o seu devido valor. Opa, então vamos organizar os esforços para as duas, porque o que estava acontecendo? Quando você está no seu feeling, você age de acordo com o seu feeling. Então, não, meu sentimento é que essa escola é mais importante que essa. Então, o que você vai fazer? Você vai concentrar seus esforços naquela, vai meio que abandonar a outra. Essa, inclusive, é o nome da lei do cão, né? Você vai gerar esforço para realmente aquilo que importa. Mas, se teu feeling estiver errado, então o fluxo de caixa traz essas informações. V2MM. Cara, Vinícius, quando chegou pra gente, ele queria fechar a V2MM para trabalhar a academia extraordinária. E no fluxo de caixa a gente mostrou que a V2MM era mantenedora de todo o grupo dele. A academia extraordinária era um desafio. E hoje ele simplesmente estava migrando da V2MM para a academia extraordinária. Hoje, 80%, 90% do tempo dele é V2MM. Foi o fluxo de caixa que mostrou isso para ele também. Então, o fluxo de caixa, cara, ele não sei, ele é um guia que mostra, não sei, lógico que sei. Ele é um guia que vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho. Por muitas consultorias, por muitos alunos do MGP, eu não sabia por onde começar.
mas eu ficava tranquilo, porque o fluxo de caixa em algum momento ia me mostrar. Tem várias empresas que a gente entra que a gente fala, cara, como é que a gente vai resolver isso? Não sei. Mas aos poucos a gente vai descobrindo como e vai fazer esse trabalho. Por onde? Pelo fluxo de caixa. Agora, se você não fizer o fluxo de caixa, meu amigo, eu não sei como é que eu vou te ajudar. Eu não sei como eu vou te ajudar. Eu realmente não sei como trabalhar sem o fluxo de caixa. Até a gente já pegou clientes que não fizeram fluxo de caixa e pedindo a gente pra gente ajudar na liderança, pra gente ajudar em gestão de pessoas, pra gente ajudar em vendas. Beleza. Só que eu tô olhando aqui, tem uma lata de lixo no meio da sala fedida e você tá pedindo pra eu lavar a janela. Eu tô lavando a janela, tô cuidando da liderança, gestão de pessoas, vendendo mais. Mas o que vai mudar é aquela lata de lixo no meio da sala. De vez em quando eu falo, posso tirar essa lata de lixo daqui? Não pode, deixa ela aí, tá bom. O grande resultado tá ali. Agora, lógico, depois que você faz seu financeiro, tá alinhadinho, você vai para gestão de pessoas, vai para liderança, vai para onde você quiser. Aliás, até ajuda depois que o fluxo de caixa tá pronto. Então, é muito, muito louco isso. E ser displicente com esse fluxo de caixa faz a empresa ter dificuldades. Agora, no final do ano, fomos displicentes com o fluxo de caixa e a empresa não teve caixa para pagar os 13º, por exemplo. Aí, o fluxo de caixa existia. A análise do fluxo de caixa, ela não deram a devida importância, sabe, para análise. Não sentar e falar, vamos... Não. Simplesmente passar batido. Por quê? Porque algumas pessoas acham mais gostosas outras partes da gestão. Puta, fala sobre vendas, motivação, colaboradores, opa, que legal, liderança, mentoria, pá, bacana. Dá devida importância para o fluxo de caixa. Tá ali na informação. Se você segue o fluxo de caixa, se você segue ali saldos bancários, saber como é que está a variação, etc e tal, você consegue prever alguma falta de capital de giro e não da noite para o dia. Então, toma cuidado com isso. Se você não dá a devida importância, pode faltar caixa, pode faltar dinheiro para você pagar as contas. E galera, uma das forças que a gente fala aqui é o que? Força de bolso. Você tem que ter dinheiro no bolso. Você tem que ter dinheiro no bolso para ter tranquilidade. Ontem minha esposa me ligou e falou, pô Rafa, não estou conseguindo fazer um pagamento aqui, que era para ser em 10 vezes, e a empresa falou, olha, tudo bem, a gente vai te dar mais 10% se você pagar em Pix. E aí? 10% à vista, acho que vale a pena, hein? 1% ao mês, né? Bacana, faz. Eu falei, então eu não tenho caixa para isso. Eu falei, mas eu tenho, vou ganhar 10%. Ter caixa é bom. Ter caixa é bom porque você consegue reduzir aí um monte de custo. Então, o cara é gostoso. A gente ganhou 10% ontem porque a gente tem caixa. Minha esposa, na conta dela, não tinha caixa, mas na minha tinha. Então, uma vez que na minha tem caixa e na dela não, os 10% é meu, dona Fabiola. Não é teu, é meu. Então, fica muito mais fácil você fazer o trabalho desse. Mas aí vem um monte de frescura. É difícil. Não é difícil. Difícil é ficar duro. Difícil é tu atrasar o salário dos colaboradores. Difícil é tu pagar um cheque especial de 14,5% quando um agiota, que pode até te matar, faz 10%. Eu fico imaginando você virar para um agiota, aqueles criminosão mesmo, e falar assim, cara, quanto é que tá teus juros? Ele fala 10%, e se você não pagar eu te encho de pipoco. Aí eu falo, o banco ali da esquina, aquele laranjinha azul ali, tá cobrando 14,5%. Eu fico imaginando o agiota, falando, cara, esses caras não têm coração, que criminosos, deveriam estar na cadeia. Cara, o banco tá cobrando 4,5% a mais que o criminoso, velho. Os caras são malucos. Ou então chega a fatura do cartão de crédito e você não tem como pagar a fatura do cartão de crédito. Sabe quanto é que deu minha fatura de cartão de crédito desse mês? 35 pau, velho.
35 mil reais. Não é da minha vida pessoal não, tá? É o cartão da empresa. Fiquem tranquilos. Mas também se fosse, qual o problema? E aí? E aí se eu não tenho esse caixa para pagar uma fatura de cartão que é de 35 pau, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o mínimo. Vou parcelar com juros exorbitantes, um dos mais caros, se não mais caro do mundo também. Isso é difícil. Difícil não é fazer o fluxo de caixa. Difícil é não ter dinheiro para pagar. Você não tem tempo. Você tem tempo para de bobagem. Você tem tempo para ficar na recepção da tua empresa, porque você não tem dinheiro para pagar um recepcionista a mais, ou melhor, nem sabe se tem dinheiro para pagar um recepcionista a mais. Você tem tempo para ficar na rede social, você tem tempo para reclamar, você tem tempo para um monte de coisa. Você tem tempo para fazer o financeiro? Lógico que tem. Você não gosta de fazer, você deixa de lado. E aí vai, né? Você não gosta de números? Então, eu também não gosto de pagar IPVA. Mas se eu não pagar IPVA no meu carro vai ser guinchado. Tudo bem você não gostar de números e colocar alguém para fazer o grosso da parada. Mas você tem que fazer a sintonia fina. Você tem que entender dos números, você tem que analisar os números, você tem que ver se aquilo está correto. Não, isso é do meu sócio, beleza, mas aí você vai deixar tudo pro teu sócio. E se esse cara amanhã quiser desviar, como já aconteceu em alguns alunos da MGP, já aconteceu, vai acontecer? Vão desviar dinheiro e tá tudo bem para você? Eu confio genuinamente no meu sócio. Tá bom, mas dá uma olhadinha nos números para ver se você concorda que está sendo feito ou não. Qual o problema? Então, você pode deixar a faxina grossa com outra pessoa, mas aquele paninho com álcool em gel na tua mão é você que tem que passar, meu parceiro. Então você tem que conhecer dos números. Você não precisa gostar dos números, mas você precisa conhecer. Você não gosta de tomar banho, o teu filho, quando falar que não gosta de tomar banho, tô com THL aqui, fala banho, até que eles gostam, mas se não gostar, assim, não quero tomar banho, fala o quê? Tudo bem? Você não gosta de tomar banho, vou deixar o moleque fedidinho correndo para um lado e para o outro? Não dá, meu parceiro. Então você precisa não gostar de números, você precisa conhecê-los. E tem coisa mais importante para fazer? Não tem. Não tem coisa mais importante que fazer do que ter os números. Na verdade, você pode sim ter coisas mais urgentes para fazer. Por exemplo, tem uma entrega atrasada, o cara está ligando, reclamando, adoidado, e você está fazendo teu financeiro. Esse momento, a entrega que já está atrasada é mais urgente que fazer teu financeiro. Mas não é mais importante, é mais urgente. Os números podem esperar um pouquinho. Bem um pouquinho, tá? Os números podem esperar um pouquinho. O fluxo de caixa, o nome é fluxo de caixa diário. Sabe por que o nome é diário? Fluxo de caixa diário? E não fluxo de caixa semanal? E não fluxo de caixa mensal? Fluxo de caixa diário é porque tem que ser feito diário, mas você pode fazer entrega e voltar e fazer. Depois você tem o fluxo caixa semanal, só que o fluxo de caixa semanal ele é só uma compilação do fluxo de caixa diário. E o mensal é uma compilação também do fluxo de caixa diário. E por que eu falo isso para vocês? É muito rápido e muito fácil fazer o fluxo de caixa diário. Você chegou na sua empresa hoje, tudo, acendeu as luzes e tudo. Faz a compilação do fluxo de caixa de ontem. Por quê? Porque o dia já acabou, todas as entradas, todas as saídas já foram feitas, já passou da meia-noite. Você faz hoje. Acabou. São algumas entradas, algumas saídas, dependendo da tua empresa, um pouco mais, um pouco menos, beleza. Aí você não faz hoje, amanhã você tem que fazer em 2 dias, já começa a complicar. Por quê? Porque é o dobro de informação e de repente você já não lembra exatamente o que aconteceu antes de ontem, se tiver algum erro de algum comprovante faltando. Imagina se você for fazer isso toda segunda-feira, 7 dias, você não lembra nem que almoçou ontem, vai lembrar o que aconteceu na terça-feira da semana passada, e aí começa a complicar as coisas. Então, o fluxo de caixa diário, ele é importante, porém, é aquilo que eu falei, não tem nada mais importante que o teu financeiro. Tem coisas muito mais urgentes que o financeiro, porque de repente você está pagando fogo, etc. Então, uma das empresas que é nossa aluna
desde o mês passado, ela entrou, começou a fazer o fluxo de caixa e não fez nem 10 dias. Não fez nem 10 dias. Quando eu cheguei lá, já percebi que tinha alguma coisa complexa. Por exemplo, um dos sócios não almoça porque é ele que cobre o almoço das 11 às 2 da tarde na loja. Cobrir o almoço de alguém, beleza, mas ele não ter tempo para almoçar porque ele cobre, tem alguma coisa errada já aí. Porque ok ele cobrir, mas quem cobre ele para ele almoçar? Então ele não consegue almoçar. Eu percebi que os dois sócios estão muito na operação, então toda a parte estratégica, toda a parte tática não existe, na verdade. Por quê? Porque está todo mundo operacional, todo mundo literalmente. Os sócios, os funcionários, etc. E tal. E aí, para ajudar, duas pessoas do operacional pediram demissão. Se ele já estava no operacional e duas pessoas do operacional pedindo demissão, agora a empresa está muito complexa. Barreto, vamos fazer um processo de recrutamento e seleção. Agora não dá. Agora é catar as pessoas na rua para trabalhar. Cata duas pessoas na rua, joga para dentro. Trabalha aí. Vocês dois precisam sair um pouquinho. Bota o pé para fora do operacional. A gente melhora um pouquinho, faz um processo de recrutamento e seleção, traz uma pessoa boa e aí a gente vai organizando. Agora não tem gente para abrir e fechar a empresa. Chegamos nesse ponto. Financeiro. É mais importante você cuidar do operacional? Não, não é mais importante, mas é mais urgente. Porque se não tiver gente para atender, como é que você vai vender? Então, é isso. Você não tem nada mais importante para fazer do que o seu financeiro. Você tem coisas mais urgentes para fazer com o seu financeiro. Então, você tem que simplesmente apagar esses fogos. Fogos não existe no plural, apagar esse fogo. E assim que você apaga esse fogo, você vai para o teu financeiro. Você tem que ter isso em meta, você tem que ter isso em mente, você precisa ter isso como meta. Bom, vamos lá? Regime de competência versus regime de caixa. Eu já falei isso 250 vezes aqui, mas você precisa dividir, separar, porque quando a pessoa começa a fazer o financeiro, esse é um dos erros mais comuns. Regime de competência é tudo que você vendeu no dia contra tudo que você comprou no dia, tá? Como é isso? Eu vendi essa xícara. Eu vendi essa xícara por R$100. E essa garrafa também chegou ontem para ir para minha lojinha e eu paguei R$50 nessa garrafa. Eu errei agora, desculpa. Eu comprei por R$50 essa garrafa. Chegou a nota fiscal, tem 100 garrafas dessa por R$50. Então eu tenho que pagar R$5.000, mas eu vou pagar lá para frente. Chegou uma nota fiscal de R$5.000. Isso aqui eu vendi por 50, por 100, e aqui chegou uma nota de R$5.000 para pagar essas garrafas. Regime de competência, o quanto eu vendi e o quanto eu comprei. É a data da competência, o que me compete. Dividido por regime de caixa. Regime de caixa eu vendi por R$100, lembra? Só que o cara não me pagou R$100, o cara me passou no cartão de crédito R$100, não vai cair hoje, vai cair daqui a 30 dias. Então, esses R$100 dessa xícara que eu vou receber daqui a 30 dias, vai cair no meu fluxo de caixa só daqui a 30 dias. Uma coisa é o faturamento, o quanto eu vendi, outra coisa é o quanto eu efetivamente recebi. Essa é a diferença das entradas de regime de competência e regime de caixa. O quanto eu faturei e o quanto eu recebi. E das despesas? Regime de competência é o quanto eu realmente comprei. O quanto eu realmente comprei. E regime de caixa é o que eu efetivamente paguei. Esses R$5.000 dessa garrafa aqui, eu não vou pagar hoje. A nota fiscal chegou hoje. Eu vou pagar R$2.500 daqui a 7 dias, mais R$2.500 daqui a 14 dias. Então no regime de competência vai estar R$5.000 em garrafa. Hoje. No regime de caixa vai estar R$2.500 pago de garrafa daqui a 7 dias, mais R$2.500 pago daqui a 14 dias. Como eu falei, parece assustador, mas é bem simples, tá, pessoal? Inicialmente, só anota no fluxo de caixa, a gente só vai fazer o fluxo de caixa. Depois, se você puder, você faz o regime de competência, tá? Mas no fluxo de caixa, para ficar fácil, você só vai anotar o que você efetivamente recebeu de dinheiro
caiu na tua conta, chegou o dinheiro na tua mão e efetivamente o que você pagou saiu da sua conta e saiu o dinheiro da tua mão. É só isso. Você começa a montar o fluxo de caixa e aí você começa a fazer um trabalho bem bacana. Ou se você procurar lá, você pode pedir pra gente, mas também se você jogar indicador.ml já vai aparecer para vocês o nosso software. O nosso software ele tem um plano de contas que a gente passa para vocês. Lembrando que o nosso software, a primeira empresa é gratuita. Só a partir da segunda empresa que a gente começa a cobrar por empresa. Depois da segunda empresa, tá? A primeira é sempre gratuita. Sempre até o dia de hoje, tá? Mas sabe, é o dia de amanhã. Vamos lá, como é que começa então? Primeiro você tem que entender, e agora, a partir de agora, pessoal, eu só vou falar de fluxo de caixa, tá? Eu só vou falar do dinheiro que entra, receita que entra efetivamente e despesa que sai efetivamente, tá? É o dinheiro que você recebeu e o dinheiro que você pagou, beleza? Só para ficar claro isso. Você tem que entender que existem dois tipos de receita. Quais são esses dois tipos de receita? Existe a receita operacional. Receita operacional, dinheiro que vem dos seus clientes. Eu vendi a xícara, lembra? Entrou R$100. É uma receita operacional. Eu vendo xícaras, vendi a xícara e recebi R$100 em cima disso. Tá fácil, tá tranquilo, tá favorável. Existem as receitas não operacionais. O que são receitas não operacionais? Receitas não operacionais são receitas provenientes a um dinheiro que não é do meu cliente. Na maioria das vezes, vem de 2 ou 3 formas. A primeira forma, a minha empresa precisa de um investimento. Eu vou lá e coloco o dinheiro na empresa, R$10 mil meu. Eu sou empresário, vou lá e boto R$10 mil meu. Isso vai entrar como receita não operacional. Barreto, por que essa diferença? Imagina que a minha empresa teve de receita operacional 10 mil e eu precisei colocar 10 mil. Nossa senhora, a empresa faturou, a empresa recebeu R$20 mil. Não. A empresa recebeu R$10 mil de receita operacional dos clientes e 10 mil meu. Essa divisão ela tem que acontecer para não achar que a empresa está bombando. Então a empresa está bombando. Não, a empresa não está bombando. Tem 10 mil de receita operacional e 10 mil que eu coloquei. Eu coloquei o mesmo valor que eu recebi de cliente. Tá? Então a gente tem que dividir receitas operacionais e não operacionais. As receitas não operacionais, investimento do sócio. Se eu pegar dinheiro no banco, eu peguei empréstimo, nossa, peguei 100 mil de empréstimo do banco, eu jogo lá, nossa senhora, a empresa faturou R$110 mil. Não, esses 100 mil vêm de banco. Ou então, eu vendi algum ativo da minha empresa, eu vendi um computador R$4 mil, eu não vou jogar como receita operacional, vou jogar como receita não operacional, tá? São as 3 formas mais comuns de receitas não operacionais. Quando você for usar a receita operacional, eu gosto de fazer de 2 formas diferentes. Tem que ver o que é melhor para a sua empresa. Uma delas é por tipo de recebimento. Aqui eu tenho ele aberto, né? Então tem dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, boleto bancário, transferência bancária, depósito e Pix, PagSeguro. Então você tem lá algumas formas de receita, né? Isso, algumas formas de receber esse dinheiro. É um bem comum, que aí você consegue saber exatamente quanto você recebeu de dinheiro, de débito, de crédito e assim vai. Porém, tem algumas empresas que eu gosto de colocar o departamento aqui. Então vamos pegar um supermercado, ao invés de eu colocar dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, blá, 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 que é uma informação importante, mas não tão importante como, por exemplo, quanto eu recebo do açougue, quanto eu recebo da pastelaria, quanto eu recebo da frente de caixa, quanto eu recebo da mercearia. Então você pode fazer, ao invés de fazer por meios de pagamento, você pode fazer por departamentos. Foi assim que no Hortifruti Tupi a gente descobriu
novas possibilidades, como a pastelaria e os assados. Pastelaria assada com uma lucratividade exorbitante e mercearia, frente de caixa, hortifruti com uma despesa muito complexa, com um prejuízo muito ruim. Então, pau no gato, vamos embora e vamos fazer essa divisão. Então você vai ter lá a receita operacional e você vai escolher por meio de pagamento ou por departamentos. Você faz a sua receita operacional. Galera, eu estou trazendo para vocês aqui o porquê tem que ser feito e como deve ser feito. Não vou fazer passo a passo aqui hoje com vocês. Lá no MGP, lá na Metodologia de Gestão Pragmática, a gente tem passo a passo. A gente abre e mostra tudo para vocês. Porém, o indicador, ele é muito simples de se entender. Se você abrir o indicador e ouvir esse meu podcast, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. Beleza, terminou a receita operacional, você lançou tudo direitinho, dia após dia, 1º, 2º de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, assim vai. Você chega para um palavrão para muita gente que se chama CMV. CMV. O que quer dizer CMV? Custo de mercadoria vendida. Galera, no fluxo de caixa, você vai anotar o que você pagou de mercadoria. Tá? Só isso. Eu não vou nem falar o que é o CMV propriamente dito na teoria, senão vai confundir as coisas. Aqui, simples. Pagou um boletão de garrafa no dia 2 de janeiro, R$2,5 pau, vai lançar aqui 2.500 de garrafa. Acabou. Você pagou? Paguei. Então joga aqui. E você vai lançar tudo que você pagou para os fornecedores. Se você é, por exemplo, do varejo, no caso da garrafa. Pô, no caso de uma lanchonete, numa lanchonete você pagou ovo? Paguei. Quanto é que você gastou de ovo? R$200. Joga lá R$200. Uma sapataria, comprou sapato? Comprou embalagem? Comprou caixa? Joga no CMV. Barreto e serviços. Galera, em serviço existe uma... Eu vou fazer só um parênteses aqui, mas toma cuidado com isso, tá? Se for o caso, coloca tudo lá em folha de pagamento e depois a gente resolve. Mas em serviço, você pode pegar todo mundo que faz a sua atividade fim. Por exemplo, uma escola. É isso que a gente faz, por exemplo, com os professores da Wizard. A gente pega todos os professores da Wizard e coloca essa folha de pagamento como CMV. O nome é ruim, custo de mercadoria vendida, mas a gente joga todos os profissionais da nossa atividade fim como CMV. Por quê? Porque são eles que entregam o nosso produto. Então, nada mais justo colocar isso como CMV. Mas, se isso ficar um pouco complexo nesse primeiro momento, joga lá em folha de pagamento e depois a gente resolve, tá bom? Então, CMV é para isso. Você vai jogar todo o que você pagar para seus fornecedores. Material didático, escola, você vai jogar em CMV, tá? Fez todo o CMV direitinho, você vai para despesas variáveis. Despesas variáveis, muita gente faz uma confusão boba, porque entende que tudo que for variável, tudo que não for uma conta fixa tem que estar lá. Por exemplo, água e luz. A minha luz é variável, tem vezes que eu pago R$300, tem vezes que eu pago 320, tem vezes que eu pago 280. Água, às vezes eu pago 120, 150, 180. Tá, mas as despesas variáveis na teoria querem dizer uma coisa diferente. Ela quer dizer despesas que variam de acordo com a sua venda. Se você vende mais, você paga mais. Se você vende menos, você paga menos. Então as despesas variáveis... Eu já falei que CMV é um nome ruim, despesas variáveis também é um nome ruim, né? Cara, vamos fazer uma nova teoria financeira? Não dá, Barreto. Não dá pra fazer uma nova teoria financeira que ninguém vai te ouvir nesse momento. Mas as despesas variáveis são despesas que variam de acordo com a venda. Alguns exemplos. Se a tua empresa está no Simples Nacional, o teu imposto vai variar de acordo com a tua venda. Comissão. Se você paga comissionamento pela venda, a tua comissão ela vai variar de acordo com a venda. Se você vender mais, se você receber mais dinheiro, você vai pagar mais comissão. Se você faz delivery, você vai pagar mais motoboy de acordo com a tua venda. Você vai pagar mais taxa de iFood, você vai pagar mais tarifa de emissão de boletos. Então, tudo que variar de acordo com a sua venda, você coloca lá. Então, geralmente, água e energia são coisas que estão em despesas fixas, salvo uma indústria que, por exemplo, uma cervejaria, que a água não é nem despesa variável, a água faz parte do CMV, concorda comigo?
Não vamos deixar o negócio muito complexo, não. Bota água e luz nesse momento em despesas fixas, que a gente ainda vai entrar, a gente ainda nem chegou. E despesas variáveis, você vai colocar o que varia de acordo com a venda. Tá lá. Lembrando, quando você abrir o indicador, ou se você usar o seu fluxo de caixa, ou se você já tem um sistema financeiro, você vai ver lá no plano de contas. O que é plano de contas, pessoal? Exatamente isso que eu estou falando para você. Receita operacional, não operacional. Quais são os subgrupos dentro do grupo receita operacional? Dentro do CMV, você vai colocar todos os seus fornecedores. Dentro das despesas variáveis, vai estar lá imposto sobre vendas, comissão, motoboy. Esse é o plano de contas. São essas categorias que você vai montando também conhecido por algumas pessoas como plano de categorias. Você vai ter tudo isso direitinho. No teu sistema financeiro tem o plano de categoria deles. No indicador tem o nosso plano de categorias. Se você pegar uma planilha na internet, você vai encontrar lá. Alguns chamam de plano de categorias, outros chamam de plano de contas. No MGP chamam de plano de contas e o Renan sempre briga comigo que eu fico falando 2 ou 3 nomes. Plano de conta, tá bom? Senão eu vou tomar uma outra paulada do meu parceiro. Então, vai lá e se você está na dúvida, já vai aparecer lá alguns nomes. Fica muito mais fácil. Você chegou em despesas variáveis, bacana. Nesse momento, automaticamente, o teu software, a tua planilha, ele vai fazer ali uma continha e vai te entregar o que a gente chama de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É a tua receita. Vamos falar só do operacional agora, tá? A receita não operacional você deixa de lado um pouco. Tua receita operacional menos o teu CMV, menos tuas despesas variáveis. Vai nascer uma coisa chamada margem de contribuição. Algumas pessoas erram e chamam de meu lucro. Não é lucro, aí vai faltar muita coisa para chegar no lucro. É a tua margem de contribuição. Receita operacional menos CMV, menos despesas variáveis igual a margem de contribuição. A margem de contribuição, o próprio nome já diz. Então vamos lá, eu tive 100 mil de receita, paguei 50 mil reais de mercadoria, paguei 10 mil de despesas variáveis, 100 menos 50 menos 10 sobrou 40 mil de margem de contribuição. Essa margem de contribuição o próprio nome já diz, é o dinheiro que contribui para eu pagar a talagada agora das despesas fixas. Agora vem uma grana para pagar. Então essas despesas fixas, ela vai realmente ser complexa e a margem de contribuição que vai me ajudar a pagar essas despesas fixas. Tudo bem? Então, você tem lá, a gente está fazendo essa brincadeira, né? 100 mil de receita, menos 50 mil de mercadoria, menos 10 despesas variáveis, sobrou 40 mil reais. É a minha margem de contribuição. Agora vem as despesas fixas. As despesas fixas são todas as despesas fixas da empresa. Esse nome já é bom, hein? Esse nome já é bom. Despesas fixas, você vai ter lá tudo o que você pagou. Aqui na MGP, a gente divide em folha de pagamento, a gente divide em prolabore, custo de ocupação e despesas gerais, tá? São os 4 grupos que a gente usa e dentro desses 4 grupos tem vários subgrupos. Primeiro, folha de pagamento, tudo que é referente aos seus colaboradores. Salário de funcionários, encargos trabalhistas, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, FGTS, INSS e mais alguma outra coisa, você vai jogar lá na sua folha de pagamento. Você vai colocando tudo lá. O plano de categoria, ele é super importante você colocar todos os pontos ali para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Fala, Sandra, pô, que legal, eu também estou com saudade de você. Me conta, você está hoje na ponta da praia? Se tiver, de repente eu passo por lá. E aí você consegue ter todos as suas categorias, o seu plano de contas ali lançado em folha de pagamento. Em algum momento a gente vai fazer uma análise de quanto a tua folha de pagamento equivale ao teu faturamento. Vamos dizer que a tua folha de pagamento vale 10 mil reais. 10 mil dividido por 100 mil, que foi a receita que a gente colocou aqui como exemplo, é 10%. E aí, 10% de folha de pagamento da tua receita é bom ou é ruim? Essa é a análise que a gente tem que fazer. Então, primeiro ponto das despesas fixas, toda a tua folha de pagamento. Coloca ali. Depois disso vem uma parte muito, mas muito importante, chamada prolabore.
Prolabore é muito importante. Prolabore é todo o dinheiro que você, empresário, pega para sua vida pessoal. O mais correto, o melhor dos mundos, é você receber um dinheiro, né, pelo trabalho na tua conta pessoal e vai pagar tuas contas para lá, tá? Mas eu, por exemplo, não faço isso. Como uma das minhas empresas eu não tenho sócio, eu simplesmente pago todas as minhas contas pessoais por lá, eu peço para o meu financeiro pagar todas as minhas contas pessoais por lá, e só que ele anota tudo. E no final ele me mostra o quanto saiu de grana. É importante a gente entender uma coisa em Prolabore, tá? Vou ter que ficar um pouquinho de tempo falando aqui. Prolabore, para contabilidade, né, na teoria crua, é o valor pelo teu trabalho. Então, por exemplo, se eu sou um consultor dentro da MGP, eu vou receber o salário de consultor, esse no Prolabore. E depois tem a retirada. Mas aqui, galera, aqui no fluxo de caixa MGP, eu só preciso saber o quanto foi para a tua vida pessoal. A gente colocou o Prolabore, pode botar como retirada de lucro, mas quanto foi para a tua vida pessoal. Então, no meu caso, que todas as minhas contas pessoais são pagas por uma das minhas 11 empresas, que é essencial, eu quero comprar de novo a garrafa. Pô, tô precisando beber água. Compra uma garrafa aí pra mim, ó. Tá aqui o link, compra aí. Quando é que foi a garrafa? 200 pau. Ele vai jogar lá, ó, dia 2 de janeiro, 200 pau, garrafa, pessoal do Barreto. E no final vai aparecer lá uma grana a qual eu tô usando para minha vida pessoal. E isso é importantíssimo para eu saber qual é meu custo para a empresa. Tem uma empresa nossa, eu estava até brincando, eu chamei o cara de Croácia, porque ele ano passado, em 2022, no dia 31 de dezembro ele virou o jogo, a empresa dele estava dando prejuízo até o final do ano, e no dia 31 de dezembro ele virou o jogo, a empresa terminou com um lucro interessante, mas o custo pessoal dele é cerca de 500 a 60 mil reais ano. 500 a 600 mil reais ano. Ele tem ali um Prolabore, uma retirada de 50 mil reais para ele. E tá tudo bem, porque mesmo assim a empresa terminou lucrativa. Só que foi importante mostrar para ele que ele tirava 50 mil reais para a vida dele. Para a parte pessoal dele. Então, minha empresa tá no ponto de equilíbrio, minha empresa não lucra. Tua empresa não lucra, mas tu tira 50 mil reais para você que tá nas despesas da empresa, tá nas despesas fixas como Prolabore. Quisera eu ter uma empresa, né? É só um exemplo fictício, né, pessoal? Tem uma empresa que está no ponto de equilíbrio, mas eu consigo tirar 50 mil reais para mim. Tem gente que a empresa está no lucro, 10 mil reais, só que eu só tiro 5 para mim. No final de tudo deu 15. Deu para entender? Então, Prolabore, você tem que anotar tudo que vai para a tua vida pessoal. Depois disso vem o custo de ocupação, cuja ocupação entra aluguel, IPTU e algumas licenças, para você saber qual é o custo de ocupação da tua empresa. Cara, a minha empresa recebe 100 mil reais, só que o meu aluguel está 15 mil, o meu IPTU um pau e meio por mês e minhas licenças 50 reais por mês. Você junta tudo isso, deu 16.500 e pouco mensal. Então, você anota aí que daqui a pouco a gente vai fazer um trabalho bacana. E depois vem despesas gerais. Despesas gerais, a gente tentou colocar toda a sorte de despesas que aparecem aqui, tá? Então, o próprio nome já diz, geral. Água, energia elétrica, contador, telefone, internet, celular, material de consumo, copa, que é água, café e açúcar, material de escritório, combustível, pedágio, estacionamento, gasto com veículos como IPVA, seguro, multas, manutenções. Lembrando, gasto com veículos e combustível, pedágio de estacionamento do profissional. Se for do pessoal, aí vai lá para a Prolabore. Barreto, mas eu uso meu carro tanto para o pessoal como para o profissional. Então saiba separar as coisas. O estacionamento que você está pagando hoje, ele é... Você está numa reunião de empresa ou você está numa reunião pessoal? Se for pessoal, você vai para o Prolabore. Barreto, mas eu tenho sem parar. Cara, decide para qual você quer jogar. Qual é o mais justo? Qual é que você gasta mais? Eu gasto mais para a empresa. Então tá bom, joga na empresa. A empresa vai te pagar isso.
Ah, não, pô, meu IPVA da minha Land Rover, porque eu adoro ela, etc e tal. A empresa que paga, tá, mas tu usa Land Rover? É necessário uma Land Rover para tua empresa? Ou uma Fiorino resolvia? Não, uma Fiorino resolvia. Então joga o IPVA na tua conta pessoal, no teu Prolabore. Se você pode ter uma Land Rover, tenha uma Land Rover, fique tranquilo. Só que não é a empresa que tem que pagar, né? É você. Você vai pagar o dinheiro da empresa, sim, mas o dinheiro tem que passar pelo caminho certo. Então o IPVA da Land Rover não vai para as suas despesas gerais, vai para o teu Prolabore e aí você paga sem problema nenhum, tá bom? Manutenção e conservação diversas, associação e sindicato, treinamento e capacitações, marketing, sistemas, monitoramento de segurança. Aqui tem outro motoboy, se o teu motoboy não tiver despesas variáveis, porque não é algo que varia de acordo com a venda, você pode usar aqui. Consultoria externa, quando você for pagar nós, tá aqui já, consultoria externa. Educação, quando você for comprar o curso de metodologia de gestão pragmática, é aqui que você vai lançar. Tarifas bancárias, aluguel de máquinas para cartões e assim vai. Aí você tem a receita não operacional, que a gente já falou lá na frente, e tem as despesas não operacionais também. As despesas não operacionais são despesas que não estão de acordo com a operação. Compra de equipamento. Você acabou de investir numa máquina de 80 mil reais, não é um custo que você tem todo mês. Então você joga em despesa não operacional para saber que esse mês doeu, mas não vai ser sempre assim. Empréstimo que você está pagando, financiamento que você está pagando, consórcio, isso tudo não é uma despesa proveniente da sua operação. Você está pagando um empréstimo porque você precisou de dinheiro lá atrás, uma coisa parecida. Você anota tudo isso. Bom, aí vem uma coisa interessante, né? Depois que você fez tudo isso, você colocou lá receita operacional menos CMV menos despesas variáveis, deu a margem de contribuição, não deu? Legal. Agora, a margem de contribuição menos as despesas, menos a tua folha de pagamento, menos o teu Prolabore, menos o teu custo de ocupação e menos as tuas despesas gerais, dá o resultado operacional. Então, a tua margem de contribuição menos despesas fixas, Prolabore, custo de ocupação e despesas gerais, vai dar o teu resultado operacional, que pode ser lucro ou prejuízo. Essas 4 despesas que eu falei, folha de pagamento, Prolabore, custo de ocupação e despesas gerais, elas são as despesas operacionais. Tá? Então esse grupo aqui está com essas 4 embaixo e vai ter mais uns subgrupos, né? Vai ter a árvore. São suas despesas operacionais. Então tua margem de contribuição menos as despesas operacionais está o resultado operacional, que é lucro ou prejuízo. Aí você pode ainda adicionar receita não operacional e despesa não operacional para saber o resultado final da sua empresa. É isso. Você tendo essas informações, então vamos dizer, peguei um caso aqui, tá? Em agosto, a receita operacional foi de R$212 mil e de CMV pagamos R$90 mil de fornecedor. Aqui o fluxo de caixa já te dá a informação que você teve 42,5% de CMV. E aí, 42,5% de CMV para o teu setor é bom ou ruim? Se for para alimentação, é ruim. Tem que ser abaixo dos 40%. Algumas empresas conseguem estar abaixo de 35%. Se for para o varejo, é bom, porque às vezes o varejo a gente chega até 60%, 65%. Aqui nossas despesas variáveis deram R$54 mil. A receita de 212 deu 25% de despesas variáveis. E aí, Barreto, isso é bom ou ruim? Na maioria das vezes é ruim, 25% de despesas variáveis. Eu tenho que estudar o teu setor, mas na maioria das vezes isso bate 10% a 15%, principalmente quando você não trabalha com comissionamento, tá? E aí, receita menos CMV menos despesas variáveis deu uma margem de contribuição de 32%, 31,9% para ser mais exato. Isso é bom ou ruim? Vai depender do setor. Aqui, folha de pagamento deu 13%, Prolabore não deu nada, não tirei dinheiro nenhum para mim, é uma empresa que eu de repente não tenho custo pessoal. Custo de ocupação foi 2%, eu paguei R$4 mil só de custo de ocupação. Despesas gerais todas deu 11%, só R$24 mil. Então as despesas operacionais junto dessas 4 deu 26,9%. O resultado operacional foi de 5% de lucro. E aí, Barreto, 5% de lucro é bom? Depende do setor. Se for supermercado, é. Se for
Alimentação fora do lar, não. Então aí a gente sabe ali os setores. Uma coisa bem fácil, supermercado 5%, indústria até 8%, varejo até 10%, serviço até 15%, mas eu tenho empresas que dão 25% de lucratividade. Tá? Então vai depender muito do setor. Mas você precisa saber disso. Por quê? Porque vamos dizer que é teu CMV, como já aconteceu, eu cheguei numa empresa que o CMV estava acima dos 80%. Amigo, se você compra 80% do que você recebe, sobra 20% para você pagar todas as outras contas. Não vai dar, a conta não vai fechar. Então o fluxo de caixa, ele é simplesmente um guia para você. Galera, a gente está passando aqui uma forma bem simplista. Eu tenho certeza que esse podcast ficou muito complexo para você entender tudo isso que a gente falou. Não se preocupe, eu preciso que você pense algumas coisas para começar a colocar o teu fluxo para rodar. Porque o mais errado de tudo é não fazer. Se você for fazer agora, você vai errar. Só que o mais errado de tudo é não fazer. No início vai ter alguns erros. Um outro erro também é você achar que você tem a nota 0 e agora você tem a nota 10. Acontece isso. Muitas empresas chegam e não tem nada. Não tem informação nenhuma. 0, nem de quanto vendeu. No outro mês o cara fala, eu gostaria de saber qual é o markup para cada item da minha empresa que tem 5.000 itens. Irmão, calma. Não é assim. Você não tinha informação nenhuma. Eu vou te entregar no primeiro mês um boneco meio zoado, tá? E depois as coisas vão melhorando. E as coisas vão ficando bacanas. Eu comecei fazendo o financeiro da minha empresa, cara. Logo quando a minha empresa começou, em 2018. E foi muito mais fácil começar já do jeito certo. Foi muito mais fácil. Então todas as empresas que estão para começar, eu sugiro que vocês estudem finanças. Porque é muito fácil, cara. São poucas entradas, poucas saídas. Você tem todo o histórico da empresa, é maravilhoso. Mas eu já fiz empresa com faturamento na casa dos milhões de reais mês que não tinha nada. Hortifruti Betel, Hortifruti Tupi, não tinha nada de financeiro quando eu entrei. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Hoje as duas empresas, né, elas têm um financeiro ímpar. Então dá para fazer. Mas algo que me ajudou também a fazer os financeiros dessas empresas, inclusive as minhas, é ser educado financeiramente. Eu sou educado financeiramente e eu tenho controle das minhas finanças pessoais há mais de 10 anos. Eu percebo que isso ajuda bastante. Então você, empresário, que tem dificuldade de fazer da empresa, também começa a fazer o teu pessoal, porque são menos entradas, menos saídas que a tua empresa e você vai perceber que isso vai te ajudar bastante a fazer um bom trabalho. Isso vai te ajudar, porque isso traz até a cultura de você começar a fazer todos esses pontos. Aqui em casa, por exemplo, na minha família, eu sou o financeiro da família. Não adianta, não adianta. Minha esposa ela é maravilhosa para N coisas. Mas pro financeiro da família, papai que manda. Papai que manda, não tem para ninguém. Quando é a educação dos filhos, é mamãe que manda. Velho, ela é pedagoga, cara. Ela estuda, ela é neuropsico, plus pedagoga. Eu não. Mano, eu li um livro sobre como educar os filhos, acabou. Ela estudou 8 anos, então mamãe que manda. Se ela vira e fala, Rafa, a partir de hoje você tem que ninar a criança com ela no colo de um pé só. Eu vou ninar a criança de um pé só, porque ela falou e ela manja do assunto. Agora, quando é financeiro, você não abra a boca para falar nada de financeiro, porque eu sei o que eu tô falando. É isso. Pessoal, espero ter ajudado. Vê esse vídeo com carinho de novo. Ouve o podcast com carinho de novo. Se não entendeu, volta. Abre o indicador.ml. Eu sei que não é a coisa mais simples do mundo para quem está vendo pela primeira vez. Mas eu prometo para você que é simples a partir do momento que você começa a estudar um pouquinho. Não é nada demais. Eu não vou pedir para você fazer um MBA em Harvard para fazer o financeiro da sua empresa. Eu vou pedir só para você ter um pouquinho de atenção com o fluxo de caixa. Tá bom? Galera, quinta-feira a gente tem uma aula e vai ser a última aula das 7 da manhã na quinta-feira. Na outra semana, as nossas aulas começam às 7 da noite, tá? Então a gente vai ter aula às 7 da noite a partir de semana que vem. A partir de semana que vem a gente tem aulas terça e quinta às 7 da noite e em breve, às quartas-feiras, a gente vai ter uma coisa bem legal também, tá bom?
Muito obrigado. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.